Paz do Senhor, irmãos. Este hino que o Neemias acabou de cantar, ele nos impulsiona a refletir sobre nossas amizades, que nos separam muitas das vezes do nosso melhor amigo. O culto hoje é culto do amigo, não é culto ao amigo. Se fosse o culto ao amigo, seria ao amigo Jesus. Mas o culto do amigo é uma oportunidade de trazermos amigos, de demonstrar a nossa amizade, porque como na leitura oficial que fizemos, ou leitura congregacional, nós vimos o valor de termos bons amigos. Como bem disse aqui o presbítero Neemias, a vida daquele homem paralítico estava destinado a morrer sobre uma cama. E houve uma oportunidade, e tendo ele bons amigos, aqueles amigos o levaram até a presença de Jesus. E lá ele foi curado da sua paralisia e também perdoado os seus pecados. O bom amigo, o amigo verdadeiro, nos aproxima então de Deus. A Bíblia ela relata algumas amizades, ela valoriza as amizades, as boas amizades. A gente poderia mencionar aqui algumas. Jonatas e Davi, uma amizade tão profunda que eles chegam a mencionar de que preferiam a amizade um do outro do que amores de mulheres. Amizade profunda. Amizade esta que impediu que Davi fosse morto pelo sogro, portanto, pelo pai de Jonatas, que maquinava, que se aprontava em armadilhas para ceifar a vida de Davi. E ele seria morto se não tivesse um amigo. E aquele amigo, contrariando a vontade do próprio pai, que era o rei, pondo a sua vida em risco, ele salvou a vida de Davi. Tem outras boas amizades, Paulo e Silas, e algumas outras. O livro de Provérbios, nós vamos encontrar o valor da boa amizade. Diz que o verdadeiro amigo, ele nasce no momento de aflição. E ele é mais importante do que um irmão. Existem pessoas que têm melhores amizades com outra pessoa, que não é consanguínea, do que com os seus próprios irmãos. A Bíblia valoriza a amizade. E o que mais a Bíblia valoriza dentro desse tema? Valoriza que Deus também quer ter-nos como amigos. Quando a gente lê a história de Abraão, Deus o chama para uma terra distante, com a sua parentela, deixando a sua parentela, e Abraão, por obediência, por acatar, por ouvir o hino que nós cantamos, o último hino, o segundo hino que nós cantamos aqui com o Ministério de Louvor, que dizia: eu preciso calar todas as vozes e ouvir somente a tua. Abraão fez isso. E como recompensa, o Senhor o chamou de amigo. Já pensou? Sermos amigos de Deus?
Como é que te faz para ser amigo de Deus? E esta amizade que Deus quer, ou teve com Abraão, de fato ele quer ter com cada um de nós. E a maneira que ele encontrou, o Pai, o bondoso Pai, de termos também como amigo, é através do seu Filho amado, Jesus. Dito isto, eu quero fazer a leitura, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 a 15. Diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. E Deus abençoe essa leitura aos nossos corações. Mais uma vez, quero ressaltar a nossa alegria de ter aqui a Maria e também o Diego. Por que não a dona Raimunda, que de vez em quando faz uns pastéis, né? Eu quero falar hoje com vocês, cada um de nós, sobre a importância de ter Jesus como amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Você pode dizer isso? Jesus é o meu melhor amigo. Porque o amigo ele é distinguido dentre outras pessoas no momento de aflição. Se você tem muitos amigos no Facebook, né? 5.983,5 amigo. Meio? É. Mas na hora que você está triste, cabisbaixo, na hora que você está doente, sem dinheiro, onde estão os amigos? Então, um verdadeiro amigo é aquele que está nos momentos difíceis. O amigo é aquele que até te corrige. O amigo, eu vou jogar abaixo agora. O amigo é aquele que diz que você está com mau hálito. É aquele que te chama no cantinho e vem cá. Ei, Neemias, vai lá, bota uma bala na tua boca que você está com mau hálito feio ainda. Entende? O amigo, ele tem esta condição por conta do convívio. Ele conhece você e ambos conhecem um ou outro. Matias chegou. Ah, Matias, estava com saudade de você, meu amigo. Ele conhece algo da sua vida, o seu particular. Ele conhece alguns problemas, porque há o ato de confessar. Por isso que a boa amizade não pode ser com qualquer um. Você não pode, e existe muitas, eu disse agora há pouco, 5.983,5 amigos. Pessoas acham que são amigos. Aí coloca lá no Facebook, no status, eu estou dessa forma. Quem é que pode? Ninguém está interessado nisso. Ah, aconteceu isso comigo. E quem é? Ninguém está interessado. Alguém pode perguntar a você apenas para fofocar. Já pega ali um corte que fala, né, Neemias? Aí pega um corte e joga para outro ali, só para poder ganhar like.
mas não está interessado. Mas o tema nosso é Jesus, o nosso bom ou melhor amigo. E a base desta mensagem é João 15, 13 a 15. E ele diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Jesus deu algo que outros não teriam condições de dar, ou coragem de dar. Esses dias, fazendo uma caminhada com os netos lá no skate park, eu mostrei para ele uma árvore que está secando. Não foi, Mateus? Foi? Tá bom, só isso. Ó. Uma parasita, uma outra espécie do reino vegetal, inundou tomou posse. E a árvore que dava frutos, eu mesmo comi alguns frutos daquela árvore, agora ela está seca. Existem amigos que querem apenas sugar a sua energia. Não são verdadeiros amigos. E Jesus nunca vai querer sugar a nossa energia. Pelo contrário, ele vai querer dar e dar sempre mais energia para que eu e você possamos prosseguir. Então Jesus se apresenta nesta passagem um nível de amizade que vai além do comum. Ele nos chama de amigos. No trabalho a gente tem amizade, colegas de trabalho. Na escola temos amizade, colegas de turma. Mas amigos, entende-se pessoa mais próxima. Pessoa que você possa confidenciar algo. Pessoa que vai fazer o possível para te ajudar. E isto está cada vez mais difícil. Nós encontrarmos pessoas assim. Nós vivemos em um tempo onde amizades são frágeis e interesseiras. Frágeis. Por qualquer coisa a gente acabou a amizade. Qualquer coisinha. Porque não era verdadeiro. Ou não era uma amizade verdadeira. Muitos dizem ter amigos, mas poucos experimentam uma amizade verdadeira. Eu tenho amigos de infância que ainda me comunico, Lívia, com ele pelo WhatsApp. Eu não moro mais na minha cidade. Mas é feliz, eu acho, quando você cria uma amizade da sua infância e que cresce junto e que você vê aquela pessoa progredindo, casando, tendo filho e você... É bom demais. O Jonatas, que veio para cá ainda adolescente, ainda tem amizade. Todo ano ele se reúne para fazer o quê? Churrasco. Todos casados com filhos, com 40 anos, mas se reúne e ali cada um leva e faz um churrasco, e batem papo, e conversam sobre o passado, sorriem por aquilo que eles fizeram, conseguiram fazer, e onde estão. Uma boa amizade precisa ser valorizada. Mas nós não podemos deixar que nossas amizades nos separem desse bom amigo. Tudo aquilo que venha nos separar do amor de Deus precisa ser separado de nós. Então, Jesus é o nosso melhor amigo, um amigo que ama de forma sacrificial. O que é isto? Jesus nos amou primeiro. Ele deu sem que eu merecesse. Ele deu a sua vida. Ele entregou a si mesmo. Nós aprendemos hoje na EBD, Jesus dizendo: dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Dou e tornarei a reavê-la. Então, é uma amizade sacrificial, como está em João capítulo 15, versículo 13. A prova do verdadeiro amor é o sacrifício. Jesus não apenas falou de amor, ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quer ver uma ilustração um pouco pesada?
mas é o que me vem à mente. Qual o seu nível de amizade? Se teu amigo caísse numa fossa, aqui não tem fossa, né? Quem tem fossa em casa aí? Aí eu aqui, ó. Imagine um colega seu da classe. Aí você estenderia a mão, tiraria-o de lá e abraçaria. Estender a mão e tirar, vai, não dá? Dá para fazer isso. Estender, jogar uma corda, uma coisa. Mas abraçar, aí isso é demais, pastor. Jesus fez isso. Nós estávamos no lamaçal do pecado, envolvidos realmente até de tudo que não presta. E Jesus nos amou. Ele não falou, olha, eu vou te amar, hein? Se você tomar um banhozinho, passar um perfume, da onde? Qual o melhor? Sei lá. Passar um perfume aí eu te abraço. Jesus nos abraçou quando nós estávamos mergulhados em coisas fétidas, que é o pecado. Então, ele é um amigo que ama de forma sacrificial. Jesus é o único amigo que deu a sua vida para nos salvar. Sua amizade não é baseada no que oferecemos, mas no que ele já fez. Como é que eu poderia ilustrar? Qual o homem mais rico atualmente, Neemias? Elon Musk. Quem gostaria de tê-lo como amigo para passear de foguete? Imagina ele chegar para você. Quer ser meu amigo, Diego? Duro feito um coco e o camarada cheio da grana. Tu vai ser meu amigo agora, ó. Foi isso que Jesus fez. O que nós tínhamos, ainda temos para ofertar a Ele em favor desta amizade? Temos nada. Mas Ele nos deu tudo. Esta amizade, que é de forma sacrificial, Ele nos oferece aquilo que nenhum outro é capaz de nos oferecer. Sua amizade não é baseada no que oferecemos, mas no que Ele já fez. Então Jesus, guarde isso, Jesus é um amigo que ama de forma sacrificial. Ele se dispôs a se sacrificar para conquistar a sua amizade. Mas o que mais o texto nos mostra? Jesus, um amigo que nos escolheu primeiro. Como eu disse agora há pouco, imagina o Elon Musk escolher: você vai ser meu amigo agora. Nós vamos passear nos carros elétricos que tenho. Nós vamos dar uma volta de foguete. Nós vamos dar uma volta até Marte. Vamos voltar e sei lá. Nós vamos passar um final de semana na minha ilha. Ele deve ter ilha. Nós vamos comer camarão VG. É isso mesmo, intendência? Aqueles camarão desse tamanho assim, tipo lagosta. Tudo isso porque ele olhou para você e gostei. Foi isto que Jesus fez. Nós não tínhamos nada para oferecer. Ele é tudo para nós. E o que Ele quer de mim e de você é apenas esta amizade. Como o hino que foi cantado. Como o hino que foi cantado agora há pouco. O que eu mais queria é ter você, amigo. Às vezes as coisas acontecem no nosso dia a dia e a gente vai, por conta de outras amizades, nós vamos perdendo a amizade verdadeira, sacrificial de Cristo. Amizade que não passa com o tempo. Como o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada, nada. Nem a morte, nada pode nos separar
do amor de Deus. Então, um amigo que nos escolheu primeiro. Não fomos nós que os escolhemos Jesus. Ele nos escolheu. Agora, olhe para você. Um tempinho para você olhar para você mesmo. O que é que você tem de especial para Jesus te escolher? Já pensou? O que é que nós temos, individualmente falando, o que é que temos de especial a ponto de atrair a amizade de Jesus? Nós estávamos, lembra do amigo da Lívia que eu falei agora há pouco, que tomou um tombo e caiu dentro do... Nós estávamos assim, fedorentos, maltrapilhos, e ele nos amou. No amor de palavra, ele amou dando a sua vida. Ele nos escolheu primeiro. João capítulo 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos agora porque ele nos amou primeiro. O que é que nos fez vir para cá num dia chuvoso como esse? Choveu a tarde toda. O que é que nos impulsionou a vir e a cantar, e a adorar, a bater palmas, a ficar em pé, a sentar e a ouvir? Porque nós queremos agora demonstrar o nosso amor a Ele. Só que Ele já demonstrou isso. Ele demonstrou isso deixando a sua glória, tomando a forma humana igual a minha e a sua, sentindo dor, sentindo tristeza, se alegrando algumas vezes, mas a maioria das vezes sentindo dores, compaixão, a ponto de entregar a sua vida, sem ter muita coisa para nós oferecermos. Hoje nós decidimos estar aqui adorando, bendizendo, mas Ele nos amou primeiro. Sua amizade não depende da nossa perfeição. Geralmente a gente escolhe amigo por afeição, né? A gente estuda, ali naquela turma, a gente tem alguns amigos, porque as coisas se coincidem. No trabalho, mesma coisa. Às vezes é por conta do time, às vezes é por conta da formação que algum tem, formação extra-trabalho. Talvez porque congrega em uma determinada igreja, aí temos afinidade na fé. Mas o que Jesus viu em mim e em você, para ter-nos como amigo, para dedicar tanto, para conquistar a nossa amizade? Dinheiro não temos, boniteza temos. Eu estou falando sério. O apóstolo Paulo fala que as coisas que os olhos não viram é o que Deus tem lá no céu. Então quem somos nós para julgarmos tão bonitos assim, a ponto de atrair a amizade dele? Pois ele nos amou e nos ama de tal maneira. É uma amizade sem interesse, é uma amizade profunda, uma amizade sem reservas, aquele que pode a todo tempo. Enquanto Neemias cantava, eu me emocionei ao ouvir. Na minha vida profissional, eu não sei se eu fui ou se eu sou, acho que fui paraquedista. E às vezes, nós estávamos no ponto na ZL, ainda em formatura, em preparativos, e começava a ventar forte aquela coisa. Eu sabia que aquele salto ia ter problema. E a gente ficava ali pedindo a Deus para que cancelasse aquela missão. E sabe o que acontecia? A maioria das vezes, não cancelava. Aí você entra para uma aeronave para poder cumprir aquela missão, e o medo. Ali não estavam meus filhos, ali não estava minha esposa, não estava meu pastor, ali não tinha ninguém com quem eu pudesse me agarrar. E sabe quem era o meu amigo para eu dizer: poxa, Senhor, eu vou ter que sair dessa aeronave com esse vento forte, mas me ajuda para que eu não caia numa árvore.
Me ajuda para que eu não caia num fio. Me ajude para que eu não me machuque, não caia na pista. É amigo a todo tempo. Então, há momentos de nossa vida, eu estou contando algo particular da minha vida, mas eu sei que você já passou por situação em que não tinha ninguém por perto. A quem buscar numa hora como essa? Com quem conversar, se não tiver um amigo, e esse amigo que é Cristo? Mas o texto também nos mostra que a amizade de Jesus é um amigo que compartilha segredos. Jesus é um amigo que compartilha segredos. Você pode falar seus segredos para Ele. Jesus quer ouvir os seus segredos. E mais do que isso, Ele quer mostrar ou revelar a você segredos dele com o Pai. O texto nos mostra. Ele diz: eu já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Sabe o que eu chamo? De amigos. Porque tudo aquilo que eu tenho com o meu Pai, eu revelo a vocês. Amizade sem segredos. A gente nunca será atraído pela amizade de Jesus. Jesus nunca será um traidor. Você já deve ter passado por isso. De alguém que você confiava e tinha como amigo e contou este ou aquele segredinho, e quando viu só estava lá, só contou para a torcida da onde, Jailson? Do Flamengo. Que amizade é essa? Então, a amizade de Jesus para conosco é uma amizade que compartilha segredo. Jesus disse: tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Versículo 15. Tudo quanto eu tenho ouvido do meu Pai, o tenho feito conhecer. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Eu vi hoje uma reportagem de alguém, não vou dizer quem, e aquela pessoa disse para a repórter: a gente é filho de Deus, né? Ele se falou que ele é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Todo mundo quer ser filho de Deus. E as pessoas pensam que é assim. Mas nós só podemos ser filho de Deus através de Cristo. Então, Ele não nos trata como desconhecidos, mas como íntimos. Jesus nos trata com intimidade. Primeiro, Ele é onisciente. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe do nosso falar antes que a palavra venha à nossa boca. Ele conhece as nossas limitações, os nossos problemas. E o que ele faz com eu saber disso aí? No momento em que eu apresento a Ele em oração, em súplicas, Ele age. Ele realiza algo. Como o hino que nós cantamos, o primeiro hino que nós cantamos. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só é o nosso fiel amigo. Então, verdadeiros amigos compartilham o coração. Toma aqui o meu coração, toma. Não é isto, mas compartilha o mesmo pensar. Compartilha os mesmos sonhos, as suas aspirações. Então, amizade boa não é apenas coleguismo, é algo mais. Para quem você conta os seus sonhos? Para quem você conta as suas fraquezas? Com quem você conta no momento de dificuldade? Jesus é esse fiel e bom amigo. Jesus revela a sua vontade àqueles que andam com Ele.
Jesus escolheu 12 amigos quando ele estava aqui na terra. Passou, venha, maioria pescadores, pessoas simples, como eu e você. Daqueles 12, ele tinha os mais próximos. E tinha um que era próximo mesmo. Então, as nossas amizades precisam ser ponderadas, equilibradas. Numa coletividade, eu preciso saber quem é quem. Quem eu posso confiar? Tem um hino antigo da minha época de juventude que diz: encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Pode confiar. Durante o dia, à noite, quando tudo vai bem, quando as coisas não vão tão bem assim como nós gostaríamos. É uma amizade perene. Ele, nesta amizade que ele quer ter comigo e com você, ele faz uma aliança. E no que depender dele, nunca será rompido. Eu citei agora há pouco a amizade de Jonatas e Davi. A amizade deles era tão profunda, mais do que amor de mulheres, como o texto mostra. Quando Davi assume o reinado, ele procura: será que tem alguém da família de Jonatas que ainda está vivo? Eu queria fazer uma benevolência. Aí alguém diz: eu tenho um camarada aleijado, mendigo, lá onde o vento faz a curva. Traz ele para mim, ele vai comer à minha mesa. Ele estará comigo no palácio. É isso que Jesus quer fazer. Nós éramos mendigos. Espiritualmente falando, nós éramos dos homens mais miseráveis. E entretanto, Jesus quer nos colocar sentado na mesa do Pai. É uma amizade que se nós construirmos uma boa amizade com Jesus, a gente não tem o que perder. Ao contrário, ganharemos aqui e muito mais no porvir. Muito mais no porvir. Por isso que eu digo, Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é um amigo presente em todos os momentos. Você já passou por um momento difícil? Sim ou não? Eu já passei algumas vezes. Esse camarada que está aí filmando, esse que cantou agora há pouco, quando eles tinham... Quanto? Menos de 2 anos. Os irmãos dele foram a uma EBF e ganharam aquelas sacolas de biscoito, balas e coisas que a gente também distribui aqui. E chegando em casa, cada um deu um saco de biscoito, aquele biscoito amarelo. E ele, o que ele fez? Comeu tudo. E começou a vomitar, e também por cima e por baixo. E ele ficou uma caveirinha. Quando nós corremos para o médico, para o hospital, fura daqui, fura dali, as veias parece que haviam secado, rompia, e um colega que lá estava, capitão Alberto, ele falou: Dalti, tá difícil. Aí eu fui lá para fora, sentei-me tinha um gramado, sentei-me no chão e comecei a conversar então com o meu amigo. O meu amigo é médico, sabia? O meu amigo, presente em todas as horas, é médico. E não é só médico, ele é médico dos médicos. Aí eu ali chorando, conversando com ele em particular, falei: Senhor, ajuda os médicos lá estão, a equipe médica, orienta. Aí daqui a pouco veio o capitão Alberto, meio cabisbaixo, veio para o meu lado. Falei: acho que deu certo não. Deu ruim, né? Como é que o pessoal fala? Deu ruim. Aí ele: Dalti, ó, nós fizemos de tudo, mas não conseguimos furar e ele ser hidratado. Falei: morreu? Não morreu ainda, mas vai morrer.
A não ser que, aí ele sugeriu um soro de farmácia. Aí nós compramos aquele soro. E foi o que salvou a vida do Neemias. Então, qual amigo eu e você temos para no momento difícil como esse? O capitão Alberto era meu amigo, mas não podia fazer mais nada. Médico experiente, pediatra, estava na função ali. Não foi coincidência ele estar de plantão, não foi coincidência. Mas ele não podia fazer mais nada. Às vezes nós temos amigos que até têm boa vontade, mas é algo que está acima deles. Ter boa vontade só não basta, é preciso ter poder. E Jesus tem boa vontade, por isso que ele é o nosso melhor amigo. Além de ele ter boa vontade e querer, ele tem poder para fazer. E ele faz, Paulo fala que ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Como é que eu vou romper ou eu vou ignorar esta amizade? Por mais que eu tenha outros amigos, eu não posso abandonar esta amizade de Cristo. Eu tenho que ser dele cada vez mais amigo. Então, um amigo presente em todos os momentos. Nenhum outro lá estava nesse momento de enfermidade na minha família. Nenhum dos meus amigos, porque era tarde da noite. Não dava para eu cobrar a um deles. Poxa, no momento que eu mais precisei, você não estava. Não tinha como. Porque cada um vive a sua vida. Para ter um amigo presente todo dia, é preciso que este amigo seja onipresente. E só Jesus é onipresente. Só Jesus está aqui, lá e acolá. Aonde quer que estejamos, Ele estará. Olha o que Ele bem diz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até o final de sua vida. E se nós obtivermos Cristo aqui, como amigo, sabe o que esse amigo vai fazer? Vai levar-nos para junto dele, para vivermos de eternidade a eternidade. Nós não teremos uma amizade que valerá somente aqui. Mas essa amizade, ela terá uma continuidade também na eternidade. Por isso que ele é o nosso melhor amigo. Jesus não nos abandona, não falha, não se afasta. Não nos abandona, não falha, não se afasta. Tem amigos que no momento em que você perdeu o poder aquisitivo, já não pode mais comer uma pizza junto porque ficou ruim, você vai ficar sem comer pizza. Porque ele não vai te chamar mais. Jesus não faz isso. É uma amizade que não falha, não nos abandona e não afasta. Está presente na alegria e na dor. Quantas alegrias, quantos momentos felizes eu também posso compartilhar desta amizade. Pude compartilhar com ele, de agradecer. Senhor, eu sei que o que está acontecendo aqui não foi por outro, mas foi as tuas mãos que abriu essa porta, que fez algo que nenhum outro poderia fazer. Jesus é o nosso maior amigo, um amigo que transforma a nossa vida. Nós somos influenciados pelo meio que a gente vive. Nós somos influenciados. Isto é tão importante, isso é tão possível, que a Bíblia fala que para nós não andarmos com os tolos. Tolos o quê? Aquela pessoa desvairada que comete tolice. Porque se nós andarmos com os tolos, nós também seremos tolos. Cometeremos como eles tolice. Poderá trazer
problemas para nós e às vezes para aqueles que nos cercam. Mas Jesus, ele não nos faz praticar tolice. Ele transforma a nossa vida, a fim de que nós não pratiquemos mais tolice. Ele, por ser a fonte de toda a sabedoria, ele impregna na nossa mente, no nosso coração, a sabedoria de Deus. A gente passa a temer, não é tremer. Tremer é medo de Deus. Mas é temer, é ressaltar o valor de Deus, a sua soberania, o seu poder, reconhecer o que ele de fato é. Jesus impregna isso na nossa mente, reconhecendo que Deus é acima de qualquer outra coisa. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. Ele consegue mudar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso proceder. É por isso que quando uma pessoa entrega a sua vida para Cristo, ou na sua família, percebem isso. No trabalho, percebem isso, porque ele transforma em nova criatura. As coisas velhas passam. É uma amizade que transforma, que reforma. É uma boa amizade. É uma amizade que vale a pena. Olha o que Jesus diz. João 15:14 diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Jesus produz mudança de vida. Mudança de vida. A gente passa a pensar mais nas coisas que são do alto. A gente começa a planejar maneiras de agradar aquele que nos amou quando nós estávamos dentro da fossa. Mal cheiroso. E a Bíblia fala exatamente isso. Ele nos tirou do charco de lodo horrível e nos colocou sobre uma rocha inabalável. Então não é exagero eu usar essa ilustração para o bom entendimento de vocês. Ele nos tirou do charco de lodo. Alguém já andou por um charco? Já, Marcílio? Nas marchas? Às vezes passa por dentro de... E é fedorento. A Bíblia trata disso. Ok? Então, a amizade com Jesus produz mudança de vida. Não é apenas sentimento. Eu sinto que amo e sinto que sou amado. Não é sentimento, é algo profundo, é enraizado, está dentro de nossas entranhas. O amor de Deus, ela penetra em nós de uma tal maneira que, se nós o amarmos realmente como ele nos ama, a gente começa a rejeitar outras amizades. A gente começa a entender aquilo que João fala: filhinhos, não ame o mundo. Filhinhos, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Começamos a entender melhor isto. Por quê? Porque Cristo mudou o nosso viver. Então, ser amigo de Jesus é viver uma nova vida. Sua amizade nos molda diariamente. Como eu disse, eu falei, a boa amizade é aquela que chega para você: rapaz, hoje você não tomou banho não, né? Tu tá com um cheirinho esquisito, ó. Tem que ter liberdade para falar assim, sim ou não? Né? Rapaz, tu tá com chulé. Alguém já falou isso para você? Ó? Nunca? Não tira o tênis aqui não. A boa amizade, Jesus fala isso. Ei, tu tá com chulé. Ei, esse caminho que você está tomando agora, ei, esse pensamento, ei, poxa, você quer destruir nossa amizade, é? Você quer acabar com nossa amizade? Jesus fala isso, através de como? Como é que ele fala? Através de uma mensagem como esta. Através das Escrituras. Usando às vezes pessoas que nós nem conhecemos.
Quantas vezes já fui parado na rua? Já aconteceu isso com você? Ainda não? Estreita a amizade com Jesus para você ver. Você está andando muito bem, de férias em outro estado, tranquilo, estou crente que eu estou abafando. O Senhor para a gente, ei, eis que te digo tal coisa. Amizade. Às vezes a gente deixa, sai do meio da parentela, sai do meio da família, sai coisas, mas o Senhor, Ele é onipresente. E a sua amizade não tem fim. Vale a pena ter Jesus como amigo. Para dizer do chulé, mas dizer também, olha, nossa amizade está tão boa que você já começa a transmitir o meu perfume. Não é exagero o que eu estou falando. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Pessoas começam a ver quando nós tem plantas que você no manusear. Como é que é o nome daquela plantinha? Manjericão. Minha mulher não lembra o nome. Manjericão. Quem tem manjericão em casa? Quem conhece manjericão? Não é cheirosa? Quando você vai tirar um galinho dela ali, a sua mão fica perfumada. Quando eu e você estamos com a amizade arraigada em Cristo, a gente começa a exalar o mesmo bom perfume dele. As pessoas começam a ver em você algo diferente. Não foi porque você mudou a tua vestimenta, porque não é externo, é interno. Porque ele começa a fazer de você uma nova criatura, porque ele não quer ter amizade somente aqui, ele quer te levar para o céu. E lá não entra qualquer um, é um povo especial, zeloso, de boas obras, que lavaram as suas vestiduras, a sua roupa, no sangue do Cordeiro. Não é uma amizade para um determinado lugar, é uma amizade que começa aqui. Nós não vamos pegar foguete do Elon Musk. Nós vamos vencer a força da gravidade. Ele nos atrairá. Os seus amigos serão atraídos ao céu, nos ares, e juntos estaremos para todo sempre. Vamos concluir. Jesus não quer apenas ser Salvador, quer ser seu amigo íntimo. Nos momentos de fraqueza, pastor, você nunca passou por um momento... Contar no dedo aqui, peraí. Preciso de mais dedo. Momentos de alegria, presente. No momento de fraqueza, Ele está presente, nos orientando. Porque, como eu disse agora há pouco, Ele não quer uma amizade apenas para o aqui e agora. O objetivo dele é mais além. É mais além. Então, Ele quer ser amigo íntimo. Ele já provou essa amizade quando? Na cruz. Primeiro Ele se entregou para conquistar a sua amizade. Ele não prometeu, olha, se você ser meu amigo, eu vou fazer tal coisa. Ele fez antes. Sem que nós merecêssemos, Ele fez. Sem que nós pedíssemos e não tínhamos condições mínimas de pedir a Ele tal coisa. Ele gratuitamente, graciosamente, Ele fez. A pergunta que precisamos fazer nesta noite é: você tem vivido esta amizade? Nós temos outros amigos. Nós temos outras amizades. Pessoas que de fato gostam de nós. Pessoas que às vezes nos dão um chocolate, um ovo de Páscoa, sei lá. Mas se limita a isto. Jesus tem muito mais a nos dar. Jesus não quer dar somente um presente de época, um presente de aniversário. Jesus quer dar vida, e vida em abundância. Jesus quer dar paz, como Ele mesmo diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não é como a do mundo. A minha paz é perene. Às vezes
Às vezes as coisas estão caindo ao nosso, como o Salmo 91 diz, né? 1.000 caem à nossa de esquerda, ou 10.000 à direita, mas nós estamos tranquilos. Como é que explica isso? É uma amizade intrínseca que temos com Ele. Uma amizade que vale para a vida toda. Não só a vida aqui, mas a vida eterna também. Então, como é que estamos vivendo essa amizade? Você tem tratado Jesus como amigo ou apenas como alguém distante? Conhece Jesus? Já ouvi falar. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Tem uma passagem dos evangelhos. Jesus cura uma pessoa. Já viu isso aí? Aí, aquele camarada ele era coxo, aleijado. Aí, quando o pessoal conhecia ele, era conhecido no bairro, conhecia todo mundo conhecia ele. E agora o cara está todo feliz. Ei, por que você está carregando tua cama no dia de sábado? Hã? Quem foi que te fez tal coisa? Foi um homem chamado Jesus. E ali criou-se aquela celeuma toda, e todo mundo querendo saber quem é ele, onde está ele. Eu não sei. Uma coisa que eu sei é que o nome dele é Jesus. Ele mandou pegar minha cama e seguir. E foi embora aquele camarada. Ele só conhecia Jesus pelo nome. Às vezes nós temos essa amizade curta. Conhecemos Jesus pelo que ouvimos dizer. Mas Ele quer muito mais. Ele quer conviver. Ele quer estar conosco todos os dias. Ele quer experimentar. Quer que você experimente do seu amor. Ele quer que você experimente o quanto Ele é poderoso. O quanto Ele é capaz de fazer muito mais. Quando todos abandonam. Quando todos, mesmo que não abandone, mas não pode fazer nada. Quem lembra de Jó? Quem já ouviu a história de Jó? Quantos amigos ele tinha? 3 amigos. 3 amigos. Rapaz, o Jó está doente, ó. Soube que ele está doente? Soube sim. Caramba, como é que o camarada daquele tão forte, rapaz? Ficou doente assim, ele tá mal, ó. Tá mal. Vamos lá visitar ele? Vamos lá visitar ele. Aí chega lá, Jó está no quintal, jogado. Aqueles camaradas que foram com boa vontade visitar o seu amigo Jó, chega lá, não tinham nada para oferecer. Uma visita totalmente inútil, mas eram amigos. E eles começam ali a tentar retirar ou colher de Jó o que ele havia praticado, porque ele queriam saber, para poder jogar na internet. Naquela época já tinha internet. Para poder passar para todo mundo o que Jó tinha cometido. Ó, Jó está em pecado. Fui lá, verifiquei isso. E Jó não estava. Às vezes nós temos amizade, a maioria das vezes, amizades que tem um limite. Porque não pode fazer nada a mais. Aqueles camaradas não fizeram nada em favor de Jó. Mas é bom ter amigos. Você tem tratado Jesus como amigo ou apenas alguém distante? É bom para refletir. Precisamos refletir. Qual a nossa intimidade? Até que ponto vai a nossa amizade? Eu converso com meu amigo? Eu ouço o meu amigo? Eu recebo de meu amigo? Qual foi a última vez que eu recebi algo importante desse amigo? Eu obedeço às suas orientações? Então, hoje, dia do amigo, o culto do amigo, é dia de se aproximar do amigo Jesus.
É dia de ouvir a voz do amigo Jesus. Um amigo teu lhe convidou e você atendeu. Mas tem uma voz muito mais possante, muito mais coerente com o nosso viver e com os propósitos que Ele tem para nós, que é a voz do nosso bondoso amigo. Hoje é dia também de desenvolver uma intimidade, de falar com Ele, como o hino que o Neemias cantou, aqueles 5 minutinhos que se falava, muitos por conta aí perde aqueles 5 minutos. Não estou dizendo que 5 minutos de conversa com o pai é suficiente, não estou falando isso. Mas até aqueles 5 minutos evaporaram. Passa a ter uma vida, uma amizade fictícia, como as amizades das redes sociais. A gente abre o nosso WhatsApp, aí tem lá grupo A, grupo B, grupo C, cada grupo tem 30 e poucos, 50 e poucos. Mas com quais daqueles ali a gente tem uma amizade? Jesus quer ser o 01 na amizade com você. Olha o que Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu, deixou para a nossa meditação, Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós desejamos ter Jesus como nosso amigo, e vamos nos dirigir para Ele, Ele já está de braços abertos a nos aguardar. Ter Jesus como amigo é nunca mais caminhar sozinho. Nunca mais você vai estar só. Poderá estar longe dos pais, poderá estar longe da esposa, dos filhos, poderá estar longe de outros nomes, de pessoas semelhantes a nós. Mas nunca nos sentiremos órfãos, porque Ele está conosco todos os dias. Vale a pena construir uma amizade com Jesus. Pense nisto. Pense nisto. Hoje é dia de se aproximar, é dia de ouvir sua voz e de desenvolver uma amizade com Ele. Amém? Deus em Cristo Jesus abençoe-nos, a você que aqui está, bem como a você que está em sua casa, no seu trabalho, ouvindo esta mensagem, participando efetivamente deste culto.